Então, uma coisa que gera humor é final inesperado. Então, quando você conta uma coisa várias vezes e o final é de uma coisa que é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, e o final é diferente. Então, por exemplo, eu estava conversando com essa garota aqui, aí estava no Tinder, aí eu falei, verdade, temos que começar certo, usando. Eu não lembro qual que foi o começo dessa conversa. Era alguma coisa. ah, eu lembrei. Eu mandei alguma mensagem e ela falou. ah, foi a mensagem. Eu falei assim: não insiste, eu não vou te mandar nudes, para de insistir. Eu falei: putz, conversa errada, esquece o que você leu. Aí ela falou: nossa, Elias, não se preocupa que eu não vou te pedir nudes, deu risada e tal, tal, tal. Aí eu falei: verdade, a gente tem que começar certo, usando. Aí não, aí depois disso. Eu tô me enrolando aqui, mas depois disso eu falei, putz, finalmente eu achei uma mulher normal por aqui. Eu acho que eu poderia até namorar com você, mas seria estranho eu te chamar pra namorar sem ao menos ter te conhecer, né? Te chamar pra sair. Ela falou, é verdade, né? Eu seria maluca se eu aceitasse namorar com você sem, sem te conhecer antes, né? Eu falei, verdade, a gente tem que começar certo, usando o método tradicional de encontros. Primeiro a gente sai pra tomar alguma coisa, sem álcool de preferência. Por quê? Porque eu li no perfil dela que ela não era de beber álcool. E aí nós descobrimos nossos pontos em comuns, vemos se existe química, saímos mais algumas vezes, você me faz 2 ou 3 massagens no pescoço e só então a gente pode pensar em namorar. Então, eu falei várias coisas que são fatos. Pô, primeiro a gente sai para tomar alguma coisa, uma coisa normal. A gente descobre nossos pontos em comuns, vemos se existe química, saímos mais algumas vezes, e aí tem alguma coisa inesperada, algo diferente. Então você me faz 2 ou 3 massagens no pescoço, ou a gente se beija, ou enfim, alguma coisa que ela não espera. Então, os fatos aqui dependem da situação. Essa é uma situação de encontro. De repente você vai fazer outra coisa com ela. Vai dar um passeio no parque, vai estudar. De repente, pô, então hoje à noite a gente vai estudar, né? A gente vai estudar junto, vai ler 100 páginas, a gente vai fazer perguntas e respostas um pro outro, medir nosso conhecimento, dar 2 ou 3 beijos e tá tudo bem. Então você percebe, ela vai dar risada, não tem como não dar risada de uma coisa assim, porque é uma técnica de humor, final inesperado. Depois ela até falou, tem a impressão, deu risada, falou, tem a impressão que eu já vi em algum lugar e tal, tal, tal. Espero que não seja da pegadinha, mas é uma técnica que funciona muito bem. Então, a estrutura é essa: fato, 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 talvez outro fato e algo diferente. Algo diferente. Geralmente eu gosto de usar coisas que pressuponham ou um beijo, ou uma massagem, ou alguma outra coisa assim, e depois você me paga um sorvete, pode ser ela te pagando alguma coisa, pode ser alguma coisa fora do padrão, enfim. Você escolhe aí o que, que você vai usar. Mas a fórmula está aqui. Então, uh, tem também a história de superação, outro final inesperado, que é a história de superação sem final feliz. Então aqui tem a primeira fórmula de final inesperado, que é fato, 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 algo diferente. E aqui tem a segunda fórmula também de final inesperado. A técnica que está por trás é a mesma, só que a estrutura vai mudar. Então, essa é a história de superação sem final feliz. Aqui, por exemplo, uma vez eu fiquei 2 meses estudando, ela tinha me falado que tinha estudado para uma prova e tinha passado. Aí eu falei, nossa, é bem esforçada, né? Eu, por exemplo, uma vez também eu fiquei 2 meses estudando para passar uma prova, nem lembrava de comer de tanto que eu estudei. Ela, nossa, que garoto esforçado. E você foi bem? Eu falei, não, mas pelo menos eu fiquei mais inteligente. Aí olha como ela deu risada. E eu descobri essa técnica com um amigo meu, que é muito engraçado, velho. O cara é muito engraçado. Ele chegou aqui em casa, a gente joga bola junto. Aí ele chegou falando, mano, teve um dia que a gente tava falando de jogos que eu jogo com ele, tipo, desde os 15 anos, a gente já jogou várzea, jogava em uns campos pesadíssimos. E aí teve uma história que ele tava contando, ele falou, mano, teve um jogo que a gente tava jogando, nosso time era ruim, tipo, fraco, não tinha ninguém bom, tinha outro cara bom. E a gente foi jogar com os caras, que era na Copa Kaiser, se eu não me engano, que ele foi jogar. E ele falou, mano, o time dos caras só 2 toques na bola, time, mano, só os caras atleta. E aí, tipo, a gente se fechou no primeiro tempo, os caras atacando, 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 atacando. Meu, na bola batia na trave, saía e tal. Aí o cara, eu catei uma bola da intermediária, cortei pro meio e bati no ângulo. Meu, eu nunca vou esquecer desse dia, foi foda. Aí a gente, caralho, mano, que da hora. E aí, vocês ganharam o jogo? Ele, não, perdemos de 2-1. Pô, a gente rachou o bico. Então, ele conta uma história de superação sem o final feliz. Com o final, não, a gente perdeu os 2-1.
Isso é um padrão de humor forte. Então você percebe, tá começando a fazer sentido pra você? Pô, eu posso ser engraçado, eu tenho alguma história assim. Que histórias em você. Você tem histórias assim, eu não tô te pedindo pra contar uma história que não é sua. Que histórias suas você. Pô, às vezes você fez tudo, tal, 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 que você pode exagerar, meu, passei noite sem dormir e tal. E aí, foda, eu me senti muito bem. Pô, e aí, você conseguiu? Puta, não deu, velho. Então é muito engraçado esse tipo de humor. Beleza? Então, começa já a pensar aí nas histórias que você tem que você pode usar. Terceiro final inesperado, pergunta de múltipla escolha. Então, geralmente é o que você prefere? A pessoa te chama para alguma coisa, ou, enfim, te chama para ver um filme, alguma coisa assim. Aí, nesse caso aqui, eu usei. Você prefere sair para tomar alguma coisa, dar uma volta, comer algo, ou só quer me fazer uma massagem? Então, a massagem, eu gosto muito de massagem, então você tem que pensar em algo que você gosta. Mas basicamente você dá opções para a pessoa e a última é uma coisa que quebra o padrão. É bem parecido com a primeira, dos fatos. Só que é uma pergunta. A diferença é que é uma pergunta de múltipla escolha. O que você prefere? X, Y, Z ou uma coisa fora do padrão? Então, bem simples. Basicamente é parecido com a primeira. E você só precisa mudar o final. Outra coisa que é legal é você associar algum tema da moda. Geralmente, se você acompanha tendências, jornais, sempre tem os temas da moda. Podem às vezes ser coisas políticas, às vezes ser coisas de novela, às vezes ser, enfim, tem vários temas aí que são os hypes, né? Aqueles temas que tá todo mundo falando e tal, tal, tal. E fazer humor com isso é bem simples, é só você associar. Por exemplo, essa garota aqui acho que chamava Luísa, eu não sei, eu escondi o nome dela, eu fui burro. E essa conversa não é nem minha, é de um amigo meu que ele me contou. Eu falei, putz, você mandou bem. Ele falou, Luiz, você deve ter sofrido bastante por causa do Canadá. Aí ela foi muito chata, deu risada. Aí ele falou, pô, eu queria ter ido pro Canadá, eu gosto de frio. Ela, meu, eu nunca pensei pro Canadá. Eu tava falando com uma amiga minha e já foi desenrolando o assunto. Então, ele fez a associação, ela chamava Luísa, usou um abridor original. Talvez alguns outros caras tenham pensado nisso, mas de qualquer forma foi engraçado. E funcionou. Então, se você conseguir associar o nome dela, alguma característica dela, alguma coisa da moda, você pode fazer ela rir e muito, beleza? Então aqui não tem uma fórmula específica de como você vai construir a mensagem. Pelo menos eu na minha cabeça não vem nenhuma fórmula. Mas basicamente pense em associar. A Luísa do Canadá, ela é a Luísa, meu, você deve ter sofrido por causa do Canadá. Pense em associar ela a alguma coisa da moda. Pensa, como é que eu posso fazer uma associação dela com esse tema? Como é que eu posso fazer uma associação dela com esse outro tema? Se você pensar nisso, a ideia vem. Beleza? E histórias onde você se ferra. Eu tenho um amigo que chama Bizarro, que ele é promotor de balada. E, cara, eu tenho uma história que é a seguinte: eu conheci esse moleque porque eu tava 2 da manhã tentando entrar na Royal, em São Paulo, uma balada em São Paulo, foi no ano passado isso. E era aniversário de um amigo meu e tava lotado. Tava lotado. E aí a gente chegou, pô, não tem como a gente entrar, velho, deixa a gente entrar aí. A gente já tava, tipo, 2 da manhã na rua. Aí ele, mano, só tem um camarote aqui sobrando, velho. Você não quer pegar o camarote? Eu te faço um desconto e tal. Aí a gente tava em 3 e a gente foi lá e pegou o camarote. Falou, beleza, já estamos aqui, né, não vamos embora. Aí a gente entrou lá, aí o moleque, meu, puta moleque descolado, o moleque fala, tipo, é um cara sociável, aquele cara engraçado, que, pô, conversador. Aí ele, mano, vocês são da hora, tal. Fica aí no camarote que eu vou trazer umas amigas minhas pra vocês. A gente falou, caralho, beleza, né? Não vamos nem ter trabalho. Aí a gente ficou lá trocando ideia, ele chegou com 2 minas, tipo, pareciam paniquetes, com a saia aqui. Meu, você olha pra garota e fala, caralho, mano, como é que esse moleque conhece essas minas? Aí eu tava lá de boa, a gente conversando no camarote, e aí do nada essas minas saíram. E aí, depois de um tempo, eu vi elas passando e eu chamei de volta. Aí eu falei, ô, vem aqui, né? Aí eu tava conversando com elas, eu fui me aproximando, aí eu botei uma mão no ombro de cada uma, tava bem perto do rosto delas, tava quase beijando as duas. Aí eu olho, aí eu, caralho, velho, tem uma coisa estranha aqui. Eu olhei bem o queixo, os dentes um pouquinho separados, uma olhadinha no gogó, eu falei, mano, é traveco, é travesti. Aí eu cheguei nos moleques lá e falei, velho, ele trouxe travesti pra gente conhecer. Ele falou, aí os moleques, você é louco, mano, olha essa mulher aí, que travesti, você é louco. Eu falei, mano, vai lá ver. Aí eles chegaram perto, voltaram, puta que pariu, é travesti mesmo, quase que a gente pega. E aí, esse cara, o Bizarro, ele conhece muita gente.
E eu tenho ele no Face, e aí toda mulher bonita que. Muitas, na verdade toda não, muitas mulheres bonitas do Tinder, do Happn principalmente, tem ele como amigo em comum. Porque ele, cara, ele conhece todo mundo, ele tá sempre nas baladas, as mulheres querem dar um jeito de entrar pagando menos, falam com ele, blá blá blá, ele conhece muita mulher gata, muita. Então, quando eu vejo alguma amiga em comum, meu abridor é o mesmo. Amiga do bizarro, sinal de perigo. Cara, é tiro e queda. Aí as meninas já dão risada. Nossa, o bizarro é uma figura. Se é amigo dele também, eu conheço ele de baladas. Aí eu conto a história. Então, conheci ele na balada também. Ele me disse: Pera que eu vou te apresentar umas amigas. Eram dois travestis. Pior que eu só percebi no último segundo. Ainda bem que eu não tinha bebido muito. Por isso fiquei preocupado quando você era amiga dele. Porque vai saber, né? Meu, é uma história engraçada que eu passei. Eu me ferrei na história, na verdade eu quase me ferrei, mas é uma história engraçada que aconteceu comigo, que é uma coisa ruim, teoricamente, que aconteceu comigo. E você tenta contar de uma forma engraçada. Então como é que você treina isso? Conta a história para algum amigo. Se o cara der risada, você fala, pô, eu posso usar essa história nas minhas conversas. Então sempre pense em alguma forma de associar. Aqui no caso, o ponto de associação é quando eu vejo a amizade em comum. Então, pô, eu já posso entrar na história direto. Aí você pode estar se perguntando, Elias, qual que é o momento certo de contar essa história? Quando você perceber algum motivo lógico. Então, de repente, a sua história é sobre o trabalho. Quando ela falar de trabalho, você fala, puta, nem me fala de trabalho. Outro dia, já vai para sua história. Por exemplo, é sobre viagem. Quando vocês estiverem conversando de viagem, meu, nem quero saber de viajar, porque na última vez, blá blá blá. Ou viagem para tal lugar específico. Meu, nem vou te contar o que aconteceu quando eu fui para o Chile, porque blá blá blá. Percebeu? Então você não vai chegar, oi, tudo bem? Nossa, outro dia aconteceu. Não. Tem que ter um motivo lógico ali. Você não vai chegar contando a história. Então, basicamente, essas técnicas são bem legais. Tem 3 finais inesperados. Tem a associação da moda, que talvez seja a história um pouquinho mais difícil aqui de você fazer, mas é fácil também. E história onde você se ferra. Isso você vai buscar em você as suas histórias. Então, cara, técnicas aqui muito boas. Essa fato, 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 algo diferente você pode usar agora, se você quiser. História de superação sem final feliz também. É um pouquinho diferente do exemplo onde você se ferra. Mas você percebeu a diferença, né? Nessa é simplesmente uma história engraçada. E nessa outra aqui é uma história que parece que vai dar certo e no final dá errado. Nossa, da hora. Nossa, da hora. Não é da hora. Entendeu? Então, está aqui explicado. E atividade 39. Use padrões de humor em 3 conversas suas e veja como as garotas reagem. Vamos pra prática. Então, pega aí dos 5, pega 3 que você gostou e vai lá na sua conversa, em 3 conversas diferentes. Você já tem seus contatos e manda os padrões de humor. Você pode começar, se você não quiser começar do nada, você pode, puta, você não acredita o que aconteceu. Ou você fala, meu, quer saber? Eu tava pensando aqui, eu acho que não vai ter jeito. Ela o quê? Você fala, putz, meu, morena, blá 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 blá. E aí você faz o padrão de humor. Então, você pode usar isso nas suas conversas agora e ver como as garotas reagem. Então, internaliza isso. Por mais que você não se considere um cara engraçado, usa e vê por conta própria as garotas dando risada do que você fala. Talvez você não esteja acostumado com isso, mas veja por conta própria agora. Então, faça atividade, não deixa de fazer essa atividade, beleza? Porque é aquilo que eu falo sempre, eu não posso te dar resultado se você não fizer nada. Então, faz e você vai ter os resultados. Então, a gente se vê no próximo vídeo.